Vamos ouvir o Augusto. A gente não vai ouvir a entrevista inteira, tá? Eu peguei acho que uma ou duas respostas dele aqui. Colocou a sua pergunta? Vai botar a sua pergunta? Acho que vai entrar a minha também. Por quê? Você gostou da minha pergunta? Gostei da resposta também. A resposta foi muito boa também. Eu vou explicar a minha pergunta antes de fazê-la, antes de colocar no ar, porque eu ouvi de uma pessoa que quer o impeachment do Augusto, tá? Coisas a respeito de Fred Luz, tá? Porque o Fred Luz fez isso e tá errado, fez aquilo e tá errado, porque Álvares e Marçal é assim, assado e não sei o que e tal. Não vou ficar entrando em detalhes aqui, porque isso aí é problema dos conselheiros lá. Mas a questão é que os conselheiros não gostam da pessoa do Fred Luz. Não é do cargo de CEO, é da pessoa do Fred Luz. E houve sim uma conversa com Augusto para que ele trocasse o CEO, o Fred Luz, e a Álvares Marçal até o dia 23, que foi sábado. Primeiro era 23 de outubro, daí postergaram para 23 de novembro. Por que 23? Porque não tinha multa. Se o Augusto Melo desfizesse o contrato com a Álvares Marçal até o dia 23, não tinha o pagamento de multa. Então, um grupo de conselheiros se reuniu com Augusto Melo, eu estou explicando para vocês, tá? Um grupo de conselheiros se reuniu com Augusto Melo e pediu a saída do Fred Luz e a saída da Álvares Marçal até o dia 23, porque segundo eles, ele não está fazendo um bom trabalho, por isso, aquilo. E o Augusto falou, não vou mandar embora. E aí eles falaram, mas depois do dia 23, se você quiser mandar embora, você tem que pagar a multa. Ele falou, não vou mandar embora. Não vou continuar com o Fred Luz continua, a Álvares Marçal continua, eles vão continuar fazendo trabalho. Então houve essa queda de braço, isso é real. Isso me foi falado por pessoas dos dois lados, tá? Eu não estou falando que houve chantagem de um lado ou de outro, estou falando que houve essa discussão. Para ser retirado o Fred Luz, o Augusto não quis. Por isso a minha pergunta, se houve uma queda de braço entre as duas partes. Só explicando para a galera não achar que eu tirei minha pergunta do rabo, para falar o bom português, né? Você viu a resposta do Cascone para o Pedro Ramiro? Eu coloquei o vídeo lá no nosso grupo. Você viu o que ele disse? Sim. Foi na quinta-feira, isso aí. Vamos lá, agora sim. Eles passaram para a comissão de ética e a comissão de ética deu um parecer no qual, no mínimo, precisaria da suspensão do processo, porque não tem conclusão no inquérito ainda policial, não existe nada e todos nós sabemos, a nossa polícia é competente, a nossa polícia é qualificada, se existisse qualquer coisa, já teriam pego. E eu tenho a minha consciência muito tranquila, gente, o que eu fiz foi o melhor para o Corinthians, eu troquei um patrocínio de 17% e pouco, eu troquei as placas de 200 por 300 e pouco, eu troquei o direito de televisão, que é a maior parceria da história do futebol brasileiro. O que eu estou fazendo? É o bem para o Corinthians. O que eu quero é isso, é estruturar. Se não fosse isso, hoje a gente estava vivendo uma situação complicada. Com tudo isso, a gente está mantendo salários em dia, a gente está mantendo os direitos de imagem em dia, a gente está estruturando o nosso CT, o nosso departamento, o nosso o futebol no geral, o nosso clube. Em menos de 3 meses eu coloquei mais de 4.500 pessoas para dentro do clube, recebi pressão para parar de vender título. Eu tenho o ingresso mais barato do país. Isso tudo, eu deixei muito claro, eu vou buscar receita fora, não vou sangrar meu torcedor. E estou fazendo isso, estou cumprindo meu ano com o ingresso praticamente congelado. Nunca um presidente assumiu sem aumentar a mensalidade do clube. Enfim, a gente está montando uma estrutura, trazendo o Corinthians para o povo, que é o que eu queria. Porque quem faz essa marca ser grande é o corintiano, é o povo. Então é obrigação minha trazer o Corinthians de volta, é obrigação minha colocar o Corinthians no protagonismo, e nós estamos conseguindo, talvez isso esteja incomodando alguém. Augusto, um dos motivos de descontentamento do Conselho é o CEO, é o Fred Luz, é o contrato com a Álvares e Marçal. E você falou em uma entrevista a uma emissora de rádio que você vai manter o CEO. É um afrontamento, é uma guerra, é uma briga, é uma queda de braço? Marco Belo, quem ganhou a eleição fui eu, cara. Não foi ninguém, fui eu. Trabalhando muito, trabalhando 7 anos incansavelmente para ganhar a eleição. Para o bem do Corinthians é isso que eu estou fazendo. Minha vida é limpa, que se não fosse limpa eu não estaria aqui. Minha vida é limpa, eu tenho condições de bater de frente com quem eu quiser, mesmo porque é para o bem do Corinthians. Cara, o Corinthians é isso, que é o que eu falei, cara, é o tempo todo isso. Ninguém vai botar uma faca no meu... Para você ter uma ideia, em menos de 3 meses eu coloquei mais de 1.500 sócios, com mais de 4.500 pessoas para dentro do clube social. Eu assumi o Corinthians, eu não aumentei mensalidade.
Eu fui ampliar o quadro de sócio para a gente buscar essa receita para manter o nosso clube sustentável. Eu fui buscar receita fora para não sangrar o meu torcedor. Eu fui buscar receita do CNPJ. E há 1 ano eu estou mantendo o ingresso barato e buscando receita fora. Tudo isso é para trazer o torcedor de volta para dentro da nossa arena, para poder a gente estruturar. E sempre tentam fazer alguma coisa, cara. Sempre você tem que parar com isso, você tem que acabar com isso. Cara, quem ganhou a eleição fui eu. E não leve a mal. Quem vai administrar o Corinthians foi eu, que é o que eu falei um tempo atrás. Nunca me esqueço que foi depois do jogo do Bragantino. Eu falei, daqui pra frente se eu errar, vou errar pela minha caneta. Não vou errar mais pelo que os outros tentam fazer e eu pagar. Porque, modéstia à parte, me perdoe. Eu nunca fiz nada de errado. Eu paguei por muitas situações que pessoas fizeram errado, mas eu sou presidente, eu tenho que assumir. Então, já que eu sou presidente e eu apanho pelos outros, eu vou fazer a coisa como tem que ser feita. E ninguém vai botar a faca no meu pescoço para mandar A ou B embora. E ninguém vai mandar embora por isso. Vai mandar embora por competência ou por um outro motivo. Mas, nesse sentido, ninguém vai fazer minha cabeça. Por favor. Aí, Silvinho, a minha pergunta a respeito do Fred Luz e a resposta que eu achei muito boa do presidente, realmente confirmando aquilo que ele tinha falado no canal do Pedro Ramiro, né, na entrevista para a Rádio Bandeirantes que ele deu ontem. Não, no canal do Pedro Ramiro foi o Visconde. Na entrevista para a Rádio Bandeirantes que ele deu ontem, e também em notícias de bastidores que eu tinha de que ele manteria o Fred Luz, que ele compraria essa guerra com o Conselho. Ele compraria essa guerra, foi chamar de guerra mesmo. Isso antes da saída do pedido de impeachment, tá? Do pedido não, antes da marcação da reunião, né? O pedido foi 2 meses atrás. Mas antes da marcação da reunião, eu ouvi que teria uma guerra no Corinthians. Eu até outro dia, o Samuca ficou me pedindo, porque eu falei a informação de que aconteceria algo no Parque São Jorge, só que eu não podia falar o quê. E o Samuca ficou falando durante o programa, não sei se você viu, fala o quê? Eu falei, tem coisa que eu não posso falar, infelizmente. Hoje eu posso falar. Eu tinha ouvido falar que haveria uma guerra por causa do CEO. Um confronto, um enfrentamento entre presidente e conselho. Isso antes da marcação da reunião, tá? Antes da marcação da reunião. E aí o presidente manteve o Fred Luz e falou agora, nessa entrevista ontem, que ele vai manter e pronto, e não tá nem aí. E agora que tem o impeachment, agora que não tem porque ele mandar embora mesmo. E aí marcaram essa reunião. O Badawi do CPM 22, grande Badawi, um abraço, Badawi. Acabou de compartilhar um vídeo da participação do Cascone no meu timão com você e o Ortega. Tá lá, pedido de impeachment de Augusto Melo teve chantagem por demissão de Fred Luz, diz diretor jurídico. E eu estava assistindo também hoje a entrevista dele para o Pedro Ramiro, e ele disse lá, texto, ele fala, eu gosto de cara assim, hein, que dá nome. Fala, não, ele falou que o Tuma e o Fran disseram que se mantivesse o Fred Luz, viu, seu Fran Papai Dando? Quem disse foi o diretor jurídico, não é o Silvinho, que a hora que chegar para você, seus puxa-saco, vão falar, o Silvinho falou de você lá. Eu estou falando que o diretor jurídico do Corinthians disse que abre aspas, o diretor jurídico do Corinthians, Vinícius Cascone, disse em entrevista que, abre aspas, que Romeu Tuma Júnior e Fran Papai disseram que se o Augusto mantivesse o Fred Luz, que teria impeachment, pedido de impeachment. Só uma pergunta, Silvinho. Se eles falaram isso no conselho, não está em ata? Se falou no conselho, tem que estar em ata. A não ser que falou fora do microfone. Então não tem como um falou, outro falou. Está em ata. E falou em reunião do conselho com o microfone, porque o áudio é captado, a transcrição é captada quando fala no microfone. Fala não, mas pelo que o Cascone falou, foi no púlpito lá. Não, então é só pegar a ata e tem que só pegar a ata. Não tem que falar, falei, não falei. Tá lá na ata e pronto. Tem que estar lá. E se for mentira, tá na ata também que é mentira. Exatamente. Né? Eles não falaram. Bobelo, é o diretor jurídico, não é qualquer Zé Mané que tá falando. Exato, mas isso que eu tô falando. Se for verdade, tá na ata. Se for mentira, tá na ata. Não tem o que ficar falando. Puxar o cara. Tem cara puxar o cara. Agora, a pergunta, eu vou ter que me ausentar. Pergunta é, você falou, os caras não gostam da pessoa do Fred Luz? Mas por quê? Qual o problema? Não é da pessoa porque ele é feio ou porque ele é bonito. É da pessoa pelo que as atitudes dele lá dentro. Ah, mas quais são as atitudes que não estão... Aí já tem que perguntar para eles lá no conselho, né? É algo que tem que ser discutido dentro do conselho. Então, mas aí eles têm que dizer. São brigas que ele comprou lá dentro, entendeu?
Então, mas eles têm que dizer, então, por que não gostam do cara? Eu faço essa pergunta, eu não tenho resposta. Uma hora falar, o cara é caro. Tá, o cara é caro. Custa 300k, mais não sei quem que ele trouxe, mais não sei quanto, mais não sei quanto. Tá, mas um cara desse é caro. Antes de você ir embora, Silvinho, desculpa, Silvinho, o apoio dos torcedores, falando por mim, não foi para o Augusto, sim para o nosso Corinthians ter paz e não o retorno da turma que assaltou o Corinthians por 16 anos, Edeval Gomes. Então, Edeval, por você, ok, mas por muita gente o apoio foi para o Augusto, sim. Muita gente quer ver o Corinthians livre de politicagem, ok, concordo, mas muitos apoios que ele recebeu foi a ele. Não é? Ou não? Ontem mesmo ele botou um vídeo lá, foto, de torcedores chamando ele lá na beira ali na grade da Oeste lá, chamando para dar apoio para ele lá. Não, hoje o apoio é quase 100% ao presidente Augusto Melo, não tem o que falar. Nem quem não gosta do Augusto não tem como falar diferente. Inclusive ontem o Augusto foi lá pro meio do campo abraçar os jogadores lá. Que momento. Foi engraçado. Tem que agradecer a São Romeu. Foi engraçado. Tem que agradecer a São Romeu. Valeu, Belo. Valeu, São galera. Ramon, na verdade. Valeu, Silvinho. Um abraço a você. Grande Silvio Romualdo, que entende tudo de Parque São Jorge, do Conselho do Corinthians e de tudo que acontece lá dentro. Ele foi conselheiro por trocentos anos e conhece tudo. Megazord, Isabela me parece ser alguém lúcido, votaria nele. Pois Isabela é muito gente boa, cara, e é muito competente, muito competente. Falei com ele também na sexta-feira. Cara, o que eu falo para vocês aqui, deixa eu só tirar aqui rapidinho, César. O que eu falo para vocês aqui de informação é que eu converso com os caras, entendeu? É isso que eu gosto de deixar bem claro. O canal Podcast Irmão é um canal que brinca, né? A gente faz piada, a gente descontrai, mas a gente dá informação embasada em apuração. Eu converso com os caras, eu converso com gente da oposição, da situação, gente que não é nem da oposição nem da situação, gente que está no meio do caminho, gente que não é conselheiro, mas que está lá dentro e que ouve as coisas. Eu converso com o pessoal, eu conversei com a Isabela também. Inclusive, eu postei no meu Twitter e no meu Instagram um post do Isabela no grupo de WhatsApp dos conselheiros. E o Isabela falou para mim, porra, a gente posta lá o negócio já vaza. Eu falei, o que eu vou fazer? Eu recebo o print? Posso fazer nada, não fui eu que tirei o print, eu não tô no grupo. Mas os caras me mandam, né? Mas ele falou de boa, né? Ele gosta de mim. E ele me autorizou, inclusive, ele falou, não, fui eu mesmo que escrevi e tal, porque eu tenho que apurar isso também, né? Quando eu recebo um print, eu não vou postando de qualquer jeito, porque alguém pode ter sacaneado, pode ter feito um Photoshop ali, escrito o nome dele. Então eu pergunto para a pessoa, foi isso que eu fui perguntar. Falei, Isabela, foi você mesmo que escreveu isso aqui? Eu recebi isso aqui. Ele falou, sim, fui eu que escrevi. E aí que eu postei, entendeu? A gente tem que fazer esse tipo de coisa. Mas o que eu quero falar é que a gente faz apuração. Então a gente dá informação não por dar, ou por falar qualquer coisa, só para falar, só para ter audiência. Não, a gente dá informação para você entender, desculpa, realmente o que está acontecendo, ouvindo todos os lados.